paz de Cristo a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Mais uma vez aqui o irmão Edu Moura com você. E dessa vez eu trouxe um assunto um tanto polêmico, assim como os outros também. Eu vou falar sobre as imagens de escultura. Quando se deu a veneração de imagens na igreja? Alguns irmãos têm me feito essa pergunta sobre a veneração de imagens, e entre um deles é o irmão Pedro, que ele faz a seguinte pergunta: a paz, mestre, tudo bem? Pode me tirar uma dúvida? Sabe dizer se a veneração de imagens sempre existiu na igreja desde as eras apostólicas? Um amigo meu que é padre disse que sim. Você, como tem um vasto conhecimento, gostaria de saber a sua opinião. Meu irmão, muito obrigado pelo carinho, e o tema vai ser esse hoje: a veneração de imagem. A veneração de imagens, ela sempre existiu desde as eras apostólicas, ou ela surgiu na igreja após a formação da Igreja Católica Romana, após a Igreja de Católica se formar Católica Romana? Isso a gente vai conferir agora. As primeiras artes cristãs, elas são datadas do final do século II e no início do século III em diante. Você encontra essas imagens em catacumbas e em câmeras de sepultamento. De todas as artes cristãs, a mais comum era a do símbolo do peixe. Mas por que o símbolo do peixe? Será que foi porque Jesus ele multiplicou os peixes? Será que foi porque Pedro ele fez uma grande pesca maravilhosa? Não. O símbolo do peixe, ele é o símbolo do cristianismo, era o símbolo do cristianismo na época, porque peixe em grego é ictus ou ictes, que as suas iniciais formariam o acrônimo de Iesu Christo Tel Huio Soter, que quer dizer Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Outras pinturas, elas eram representações de passagens bíblicas, tais como de um homem como segurando ovelhas no colo, representando Cristo sendo um bom pastor, passagens de Jonas, imagens sobre o batismo, imagens sobre a ceia, imagens sobre a mãe de Jesus ali com o menino Jesus. Então essas imagens, elas eram representações de passagens bíblicas. Os cristãos, eles expressavam as suas crenças através da pintura. Vale ressaltar que o cristianismo ele cresceu dentro de uma cultura greco-romana, e esse povo ele usava muito as pinturas para expressar os seus pensamentos, para expressar as suas crenças. Então, como o cristianismo cresceu dentro dessa cultura, nada mais natural que os primeiros cristãos expressassem as suas crenças através de pintura. Todavia, essas pinturas nunca foram levadas dentro da igreja como objeto de culto, e nem se fazia parte da liturgia cristã. E isso é confirmado pela própria patrística. Justino de Roma, no século II, Justino ele dá uma abordagem, na sua primeira apologia, ele dá uma abordagem de como eram os cultos, de como eram realizados os cultos, de como se dava essa liturgia. E ele vai falar da Santa Ceia, ele vai falar da pregação, ele vai falar da oração, ele vai falar das ofertas que o presbítero recolhia, que o pastor recolhia, que na época era chamada de bispo, que eles recolhiam e dividiam entre os mais necessitados. Ele vai falar dos louvores que eram entoados a Deus. Todavia, em nenhum momento ele fala de orações, de cultos voltados a imagens, seja de pinturas ou seja em escultura. Irineu de Leão, também do século II, ele vai falar na sua obra Contra as Heresias que os gnósticos eles tinham o costume de pintar Jesus, de fazer imagens de Jesus, tanto em pinturas como em escultura. E eles honravam essas imagens, e Irineu ainda diz mais, que eles honravam como faziam os pagãos. Ou seja, no tempo de Irineu de Leão, quem fazia esses costumes, quem tinha esses costumes, eram os hereges e não a igreja. Tertuliano
Tertuliano, também no século II, em sua apologia, ele diz que os cristãos, ele fala, nós recusamos honrar imagens de escultura. E ele diz mais, ele diz que eles mereciam elogios e não repreensões por causa desse comportamento. Outra testemunha do século II, partindo já para o século III, é Clemente de Alexandria. Clemente, ele vai dizer que as imagens, em sua obra Astromata, ele vai dizer que as imagens, elas são inertes e profanas, e que nenhum tipo de imagem pode ser tida como sagrada ou divina. Orígenes, já no século III, ele escreve um tratado contra Celso, e nesse tratado ele fala que os cristãos, eles se negam a honrar imagens de escultura, que é impossível você honrar imagens, é impossível o crente honrar imagens e ao mesmo tempo orar a Deus. Por isso que ele fala que nós, na época dele, cristãos, recusamos a honrar imagens. Nos 3 primeiros séculos da igreja, não só é ausente o culto a imagens, a veneração de imagens, mas também isso é repudiado pela tradição da igreja, que condena essa prática. E no século IV, de tanto que é condenado, que no século IV, lá pelos anos de 304, 305, 306 depois de Cristo, no concílio de Elvira, no 36º cânone do concílio, vai dizer que não pode nenhuma imagem dentro de uma igreja, para que essa imagem não seja como objeto de culto. Ou seja, as imagens de escultura, elas eram condenadas tanto pela tradição como pelo concílio da igreja, que o concílio também fazia parte da tradição. Ou seja, era condenado essa prática. Epifânio, bispo de Salamina, no século IV, ele foi totalmente contra, ele foi um ativista contra a veneração de imagens. Ele escreve uma epístola, e olha o testemunho dele, que aconteceu com ele nessa epístola que ele descreve. Eu entrei para orar e encontrei uma cortina pendurada nas portas da referida igreja, tingida e bordada. Nela tinha uma imagem de Cristo, ou de um dos santos. Não recordo quem era. Vendo isso, e sendo contrário de que a imagem de um homem fosse pendurada na igreja de Cristo, contrariando o ensino das Escrituras, rasguei-a em pedaços e aconselhei aos guardas a usá-la como um cobertor a alguém pobre. Cortinas opostas à nossa religião não serão penduradas a nenhuma igreja de Cristo. Em sua principal obra, na obra Panairon, de Epifânio, ele fala que os hereges tinham o costume de fazer imagens de Jesus, imagens de ouro, imagens de prata e imagens de outros materiais. Epifânio, ele condena essa prática de imagem na igreja em sua principal obra Panairon. Eusébio de Cesareia, que é o mais conhecido historiador da igreja do século IV, ele diz um relato em sua obra História Eclesiástica de que os pagãos fizeram uma imagem de Jesus e uma imagem de uma mulher suplicando a Jesus, fazendo alusão daquela passagem da mulher do fluxo de sangue. E que as pessoas que passaram ali veneravam aquela imagem, iguais como fazem os pagãos. Ou seja, para Eusébio de Cesareia, apenas os pagãos faziam isso, apenas os pagãos tinham esse comportamento. Ele não fala que eles faziam como a igreja, ele fala que faziam como os pagãos. E Eusébio de Cesareia, ele fala que na época dele, quando ele ia àquela cidade, aquela imagem ainda estava lá na cidade e o povo a venerava como os pagãos. Segundo o testemunho da própria tradição, da própria igreja, só quem tinha esse costume de venerar imagem eram os hereges e pagãos. A própria tradição da igreja confirma isso, não sou eu que estou dizendo, é a tradição que diz. E o mais interessante é que a Igreja Católica, ela se gaba tanto da sua tradição, porque nós temos a tradição apostólica, porque a tradição, que tudo que colocar tradição, e a própria tradição chama a Igreja de Roma hoje de herege. O que a tradição da igreja primitiva rejeitava e tinha como herética, a Igreja Romana hoje abraça. E a tradição primitiva chamaria a Igreja de Roma hoje de herege. As imagens de escultura
pintura. Começou a fazer parte da igreja, do culto, quando o Papa Gregório Magno ele trouxe esse costume para a igreja, dizendo que as escrituras eram para quem sabia ler, eram para os leitores, e as imagens eram para o povo ignorante e leigo. E foi a partir desse momento que surgiu os iconoclatas. O que era o iconoclata? Eles eram os destruidores de imagem, porque eles não aceitavam esse costume na igreja. Eles eram o povo mais antigo, daquela tradição mais antiga da igreja. E entre esses iconoclastas também, claro, tinha também os ativistas, que eram os muçulmanos, né? Que eles também repudiavam esse costume. E eles destruíam essas imagens. E o principal desses iconoclastas era o imperador bizantino Leão III, que em 730 ele condenou a veneração de imagens de escultura. Ele alegava que esse negócio de veneração de imagem, isso era um costume pagão e não cristão. E é aí que entra em cena João Damasceno, né, que ele escreve uma obra, um tratado de 3 volumes, uma obra apologética, sustentando do porquê as imagens de escultura deveriam fazer parte da igreja. E ele traz textos do Antigo Testamento para sustentar suas ideias. Textos a qual os anjos em cima da Arca da Aliança, aquela serpente que Moisés levantou, textos similares a esse, né, para sustentar as suas teses. Todavia, em nenhuma dessas passagens do Antigo Testamento, os judeus nunca usavam imagens como parte de seu culto. Eles nunca veneravam essas imagens. E quando os judeus veneravam imagens, eles eram repreendidos por Deus. Mas afinal, pode ou não venerar imagens? Os adeptos de Gregório, que ele ganhou adeptos, sustentava que sim, que tinha que venerar imagens, que era importante o uso das imagens na igreja, inclusive os monges. Já aqueles crentes daquela tradição mais antiga, eles negavam esse pensamento. Eles não queriam venerar imagens porque não fazia parte da ortodoxia cristã e nem da tradição. Então Constantino, o imperador Constantino V, ele convocou um concílio em 754 para debater esse assunto. Esse concílio ele foi no palácio de Hieria, ou Rieira, não sei pronunciar muito bem, era próximo de Constantinopla. E nesse concílio foi condenado a prática de veneração de imagens de escultura e de pintura. Todavia, muitos não acataram essa decisão. Eles queriam venerar a imagem. Houve uma grande reviravolta. O concílio ele foi rejeitado porque pessoas de poder queriam trazer de volta, restaurar a veneração de imagens. E entre elas, nada mais nada menos que Irene, que foi viúva do imperador Leão IV. E como ela era uma mulher de nome, queria venerar imagens, então Tarágio de Constantinopla, ele reuniu um concílio em 737 na igreja Ágia Sofia, que ficava em Constantinopla, mas devido a alguns problemas com os crentes de Roma, então esse concílio ele foi transferido para Niceia e ficou conhecido como o Segundo Concílio de Niceia. E nesse concílio ele foi aprovado a veneração de imagens, e depois ele foi reaprovado, ele foi confirmado em 1562 no Concílio de Trento, que foi o concílio da Contra-Reforma, e depois, posteriormente, ele foi reafirmado de novo em 1963, se não me engano, no Concílio do Vaticano II. E permanece até hoje a veneração de imagens na igreja. A Igreja Católica ela justifica essa veneração fazendo uma distinção entre latria e dulia. A latria e a dulia elas foram termos criados para a veneração dos santos, lá para o século IV. Onde eles diziam, né, onde os bispos diziam que a dulia ela era para honrar os mártires. Já a latria, que é um termo grego, quer dizer adoração, é voltado somente a Deus. A dulia, era um termo grego também,
se refere a honrar ou venerar. Tanto Agostinho como Justino, perdão, tanto Agostinho como Jerônimo, eles diziam que quando você fosse honrar o mártir, para você ter cuidado para não idolatrá-lo, para não gerar uma forma de latria e idolatrar aquele mártir. E tinha também a hiperdulia. Essa hiperdulia era uma hiperveneração que era dada a Maria, a mãe do Nosso Senhor. Esse pensamento, na teoria, até que é bonitinho, mas na prática isso não funciona, porque o católico, ele realmente idolatra a imagem, ele beija a imagem, ele se ajoelha perante ela como se ela fosse uma divindade, ele presta culto a ela, coisa que era para dar somente a Deus, ele presta culto àquela imagem, acende velas àquela imagem, presta cultos a ela, coisa que a tradição primitiva rejeitou, que a verdadeira tradição da igreja rejeitou. Essa tradição porca, me perdoe a expressão, ela abraça. Atanásio de Alexandria, ele é conhecido como o maior defensor da tradição da igreja, ele é conhecido como o maior defensor da ortodoxia da igreja, e ele vai dizer que quem esculpe imagem para tentar conhecer Deus e venerar e honrar aquela imagem, ele comete sacrilégio. Ou seja, a Igreja Católica fala tanto de patrística, fala tanto da tradição antiga e não segue nada do que eles fizeram. Não segue nada dos seus exemplos. Eles criaram uma nova tradição e assim seguiram. E a tradição primitiva, a mais antiga, a mais ortodoxa, condenava esse tipo de comportamento. Como a gente viu no início desse vídeo, as pinturas do século III em diante, elas nunca foram usadas como objeto de culto, elas nunca foram levadas para dentro da igreja para que os crentes prestem culto a elas. Os cristãos faziam suas pinturas para expressar os seus pensamentos. É errado você usar uma imagem para expressar um pensamento, para você fazer uma pregação, citar uma passagem que aquela pessoa citou. Não é errado. Eu mesmo tenho aqui, Atanásio. Atanásio de Alexandria. Foi um presente que eu ganhei, foi uma lembrança, tá aqui. Eu não presto culto a ele, não me ajoelho diante dele, não acendo velhinha para ele. Ele é apenas um homem que eu admiro. Eu admiro ele pelo homem que ele foi um homem perseguido, ele foi exilado inúmeras vezes, foi o maior defensor da divindade de Cristo, graças a ele, né, primeiramente graças a Deus, né, que usou ele. O evangelho hoje não é um evangelho ariano, né, porque teve grandes defensores que defenderam a divindade de Cristo, né, foram guerreiros. Então ele tem a minha admiração, não a minha veneração e nem a minha adoração. Homens de Deus, verdadeiros homens de Deus, que lutaram pela verdade do Evangelho, que deram a vida pelo Evangelho, deram a vida por não negarem a Cristo, eles são dignos de admiração e não de veneração. Como a gente vê na patrística, imagens não eram veneradas. Então, seja dulia, seja latria, que ela seja somente para Deus. Amém? Bom, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe ele, dê um like. O vídeo, lembrando mais uma vez, que ele é de teor apologético. Ele não tem a intenção de ofender ninguém, mas ele é um vídeo apologético, que cita a história, refuta a tradição dentro da própria tradição. Então, se você gostou, compartilhe com seus amigos, dê um like. Espero que tenha ajudado a esclarecer um pouco a mente do irmão aí que pediu o esclarecimento. E fique com Deus. Se você tem mais uma sugestão de vídeo, pode comentar. Fique com Deus e até a próxima.